A satisfação é o centro da qualidade, não é verdade? Tem que estar satisfeito o cliente, tem que estar satisfeito o funcionário, o dono, o meio ambiente, o fornecedor, todo mundo. Quem que não concorda com isso? Todo mundo concorda. Tem alguém que não concorda, eu. Vejam vocês. No meu caminho da qualidade, estive muito mais em contato com a frustração que com a satisfação. É justamente a frustração a que produz a transformação. O homem satisfeito não cria, ele só goza, curte. É justamente os momentos de frustração na nossa vida em que somos capazes de transformar e de criar algo novo. Mas nós escapamos da frustração como se fosse uma anomalia. Então, é justamente a capacidade de transformar a frustração a que pode conduzir-nos a alguma satisfação que sempre será efêmera. Porque uma vez que você conseguiu algo, está na hora de abandonarlo para criar algo muito diferente. Do contrário, a vida perde sentido. Esta é uma questão interessante e é muito minha. Eu ouvi falar em muitas qualidades, e vocês também devem ter ouvido. Qualidade do serviço, do produto, da área de manutenção, da área administrativa, não ouviram? Qualidade de vida, etc. Mas nunca ouvi falar em qualidade do sofrimento. Vocês já ouviram? Não? Mas eu posso garantir para vocês que é uma grande diferença. Existem, sim, diferentes qualidades de sofrimentos. Há sofrimentos que eu não posso evitar, porque se os evito, eu não cresço. Por exemplo, o sofrimento da perda, que significa abandonar algo conhecido e partir para algo novo, estar nessa incerteza. Este é um sofrimento inevitável. Se eu excluo, eu não vou conseguir crescer. Faz sentido? Mas tem muitos outros, tal como a frustração, o sofrimento que provoca a burrice, a ignorância, a prepotência, a arrogância. Todos esses também são sofrimentos que nós sofremos. E eles não produzem crescimento, produzem resistências. Acontece que como nós não atentamos para isto e achamos que o sofrimento é algo mais ou menos normal, nunca paramos para pensar nisso, a gente sofre tudo igual. E o resultado, naturalmente, é muito menor do que poderia ser se nós excluíssemos os sofrimentos que não têm sentido de ser sofridos. Mas nós não somos capazes de ver isso porque somos racionais. Por isso, é necessário garimpar o sofrimento. É necessário cada um de nós se perguntar, que coisas me angustiam? Por que estou sofrendo? Será que é por trocar de carro ou será que é por criar uma nova expectativa de vida? Será que é por ser transcendente ou é por ganhar mais? Essa é uma questão importante para pensar no garimpagem de nossos sofrimentos. Vejam vocês, continuando com a ideia de Deming e de Bion, e voltando a Bion como pensador da área da psicanálise, ele faz uma proposta muito interessante. O pensamento surge da frustração. Ele não ocorre como uma ideia genial que de repente me aparece. Algumas ideias acontecem, mas o pensamento para resolver problemas, ele surge da frustração. E normalmente as grandes criações surgem do desejo de querer transpor alguma barreira no mundo. Por exemplo, todos sabem que os médicos tratavam de cadáveres e depois tratavam de partos de parturientas e provocavam septicemia, até que aprenderam que eram os vírus, etc. As guerras desenvolveram também novas metodologias, não só de armamento, mas também de progresso. Nós não crescemos apenas com o lado amoroso da vida, crescemos também com o lado sofrido da vida. E não podemos ser ingênuos, pensar que Eros é o centro do mundo. Thanatos o acompanha, que é o anverso, não é? Vejam vocês, segundo Bion, o pensamento consiste na união entre uma preconcepção e um pensamento. Vou explicar, não se assustem. O que é uma preconcepção? Uma expectativa que tenho a priori sobre algum evento ou situação. Por exemplo, eu tenho a expectativa que depois de todo esse estudo que nós fizemos para esse cliente, ele vai aceitar e vai aplicar. Porque nós passamos horas e horas, o fim de semana, nós trabalhamos, chamamos a todos os consultores, fizemos o mini workshop e o macro workshop. Discutimos com eles e com nossos consultores e trouxemos especialistas e ele vai ter que aceitar porque esse é nosso trabalho. Então essa é a minha expectativa, que ele aceite. Pode acontecer uma frustração, que é a expectativa não atendida, mas vejamos como funciona todo isso. Quando a preconcepção vinga, se transforma em concepção. Ótimo, meu cliente aceitou. Esse era o resultado, concebi.
Agora vejam o que acontece se a preconcepção não vingar. Nesse caso se transforma em frustração. Ele não aceitou. Puxa vida com todo o que trabalhamos. Aqui podem acontecer duas coisas. Perdão. Caso a capacidade para tolerar a frustração seja suficiente, a não realização origina um pensamento e desenvolve-se um processo mental para pensá-lo. Por exemplo, eu posso dizer, puxa, eu levei toda a parte racional, mas me esqueci que tinha o filho dele nessa jogada. E me esqueci que a mãe dele tinha falado não sei o quê, e que o pai está doente, e que não sei que outras coisas aconteceram que eu não levei em conta. Vou repensar esse projeto e incluir essas outras partes. Neste momento estou vendo que pensar é um desenvolvimento imposto à psique pela pressão da frustração. Mas vejam o que acontece no caso B. Se minha capacidade de aceitar a frustração é inadequada, pode produzir-se uma fuga ou evasão da frustração. Nesse caso, se inibe o pensamento e com ele o crescimento. É esse cliente que é uma besta, um bruto. Ele não entende todo o que eu sei. Faz sentido? Qual é a situação que nós vivemos normalmente? A primeira ou a segunda? Qual é a situação que a gente vive normalmente? O caso A ou o caso B? Esta é a questão. Não temos acesso aparentemente, nós temos muito mais acesso do que nós imaginamos e aprendemos a ler coisas que não estão escritas. Nós vamos falar um pouco disso. Essa é a questão. Mas acontece que o normal é dizer, veja, eu venho preparado a dar uma palestra para vocês. Preparei, obviamente, um bom tempo, e não apenas em uma ou 2 semanas, mas uma vida inteira. O que estou falando não é de 10 dias. É verdade ou não? Alguém duvida disso? Claro que não, não é? Mas se eu chego aqui, vocês podem gostar ou não gostar. Se gostam, eu vou ficar contente, de fato, confirmei. Mas se não gostam, o que eu vou pensar? Preparei toda a minha vida uma palestra e aquele grupo acha que tem direito a questionar o que eu sei? Mas de onde que eles aprenderam? O que eles estudaram para dizer isso? Estão imaginando o quê? Você se dá conta que eu posso ser os dois? O primeiro me vai permitir pensar que talvez eu não mostrei as transparências adequadas, que talvez eu não me comportei bem como o Denis esperava com as câmaras, que apesar de tudo que eu fiz, eu falei eu propor a vocês um diálogo imediato porque estava previsto outra coisa, ou as transparências que estou preparando não são as que vocês querem, ou vocês queriam outros casos práticos, ou vocês queriam, sei lá, uma coisa que fosse mais soft. E eu insisto em que é o que sei. Isto é o que nos dá a particularidade de ser únicos. Isto é o que nos dá a particularidade de conservar o trabalho, de poder participar em cada lugar. Mas temos que perder o medo. Temos que ser capazes de dar aquele passo e dizer, não é só a ciência positiva a que me vai ajudar. Eu tenho que aprender um pouco mais do outro. E de mim mesmo, especialmente. Quando estou falando da negativa, de mim mesmo. O consultor nunca é neutro. É uma ingenuidade supor como eu supunha isso. O problema é seu, eu estou aqui para lhe ensinar, para orientar e demais. Ele faz parte do sistema. Porque sua missão, só pelo fato de existir, já perturba. O só fato de que vocês estejam em um lugar revela uma incompetência de alguém. Se eles forem competentes, não precisariam de vocês. E eles vão dizer todo o contrário. Nós somos humildes, nós precisamos de vocês. E eles diziam isso para mim. Mas, em realidade, o que esperavam é que eu dissesse que o que estão fazendo é tudo certo. De que eu estou só para confirmar o que eles faziam, que de verdade eles estavam bem. Então, o consultor tem que ser capaz de entender esta dinâmica, que não é uma dinâmica racional, é emocional, na qual é transportado o sofrimento de reconhecer que não se é completo, que apesar de ser capaz de construir um império, você falha em coisas tão elementares como poder estar mais feliz, como poder tratar melhor seus filhos, sua família, seu grupo, como poder cuidar melhor você mesmo de sua própria saúde, mental e física. Então, ele não é neutro nem no lado técnico, nem no lado emocional. O que ele é ignorante, como eu, durante muito tempo. Eu achava que o lado técnico era suficiente, e que sabia muito, e de fato, alguma coisa sabia. Comparado com o saber universal, eu era ignorante, até no lado técnico. Mas frente aos lugares onde eu ia, sabia bastante. Só que sabia bastante de algo, e nada de outra coisa. Não tinha a menor noção, não é?